Olá! Hoje iremos apresentar o trabalho Análise Multivariada, com foco na análise fatorial exploratória. O trabalho emerge da disciplina de Estatística Avançada do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientada pelos professores Christian Zanon e Lívia Bendim. Os integrantes são Alessandra Marazzini, Isaías Hildebrandi, Maísa Marim e Pedro Correia. Afinal, o que é análise fatorial? A análise fatorial é uma técnica de interdependência em que o propósito principal é definir a estrutura inerente entre as variáveis da análise. As variáveis são essenciais aqui e, em conjunto, devem formar relações. Conforme vai se acrescentando variáveis, correlações aumentam a sua presença. Assim, a análise fatorial apresenta as ferramentas para analisar a estrutura das inter-relações, que também podem ser chamadas de correlações, em um grande número de variáveis, que podem ocorrer através de scores de testes, item de teste, respostas e questionários. Além disso, com isso, define então um conjunto de variáveis fortemente interrelacionadas, que essas relações se estabelecem sobre os fatores. Os fatores são grupos de variáveis altamente intercorrelacionados, representante de dimensões dentro dos dados. A análise fatorial atinge seu objetivo de modo ou exploratória ou confirmatória. Em um contexto mais prático, podemos verificar um determinado exemplo. Uma empresa identifica 80 características diferentes de uma loja que, segundo consumidores, afeta a preferência entre lojas. Para entender a tomada de decisão dos consumidores, o varejista precisa entender como esses consumidores pensam a partir de dimensões de avaliação mais geral e não quanto ao nível de itens específicos. Essas dimensões mais amplas, que a gente também pode chamar de latentes, podem ser identificadas na análise fatorial. Cada uma dessa dimensão apresenta itens específicos que são facetas da dimensão avaliativa mais ampla. Assim, pode ser utilizada as dimensões, que são fatores, para definição de planejamento de ações. A análise fatorial, portanto, agrupa variáveis correlacionadas em conjuntos distintos, ou seja, em fatores. Para construir um modelo de análise fatorial, usa-se alguns estágios, que são divididos em 6. O estágio 1 delimita os objetivos da análise fatorial, que é encontrar um modo de resumir a informação contida em diversas variáveis originais em um conjunto menor de variáveis estatísticas, com perda mínima de informação. Neste primeiro estágio, há 4 dimensões. A primeira se trata da especificação da unidade de análise, que identifica a relação a partir do uso da correlação entre os respondentes. A segunda dimensão, que trata da obtenção do resumo de dados ou da redução deles, verifica 2 possibilidades: o resumo dos dados e a identificação da estrutura e também a redução desses dados. Na terceira dimensão, é interessante verificar se há variáveis ou casos, e se essa variável pode ser do tipo R ou se o caso pode ser do tipo Q. Também é interessante definir aí o delineamento da pesquisa, que tipo de variável e como é essa medida, bem como conceituar e considerar as bases mais conceituais. A quarta dimensão se estabelece no uso de resultados da análise fatorial com outras técnicas multivariadas, que se parte da compreensão total da estrutura, fornecendo a base para a criação de um novo conjunto de variáveis que incorporam o caráter e a natureza das variáveis originais em um número menor de variáveis, usando, para tanto, variáveis representativas, scores ou escalas múltiplas. Agora, vamos falar sobre alguns pressupostos estatísticos e métodos utilizados na análise fatorial. Esse é o estágio 3, suposições na análise fatorial.
Na análise fatorial, deve existir multicolinariedade, ou seja, vários fatores devem ser correlacionados, porque nesse modelo buscamos identificar conjuntos de variáveis interrelacionadas. Por esse motivo, a matriz de dados deve ter correlações suficientes, e para isso, podem ser calculadas correlações parciais entre as variáveis. Se as correlações maiores do que 0,30, se existem correlações maiores do que 0,30, não há fatores latentes, logo, a análise fatorial é inadequada. Os desvios da normalidade, homocedaticidade e linearidade aplicam-se apenas no nível em que diminuem as correlações observadas. Além de analisar as correlações, é importante analisar a matriz fatorial inteira, que pode ser realizada de duas formas. A primeira, através do teste Bartlett de esfericidade, que é um teste que mostra a presença de correlações entre as variáveis. E a segunda, através da medida de adequação da amostra, que é um índice que varia de 0 a 1 e alcança 1 quando cada variável é prevista sem erro por outras variáveis. Além disso, é importante que exista uma amostra homogênea, portanto, se existirem grupos diferentes na amostra, deve-se realizar uma análise fatorial separada de cada um e, em seguida, comparar os resultados. Agora, falaremos sobre o estágio 4, determinações de fatores e avaliação do ajuste geral. Após a especificação das variáveis e preparação da matriz de correlação, aplica-se a análise fatorial para identificar a estrutura latente de relações, e assim verifica-se o método de extração dos fatores, que pode ocorrer de duas formas. Uma delas é por meio da análise de fatores comuns, em que é feita a análise dos tipos de variância, que podem ser variância comum, em que uma variável é compartilhada com todas as outras, variância específica, que está associada com apenas uma variável específica, e variável do erro, que ocorre devido à não confiabilidade e erro de medida. A segunda forma é por meio da análise de componentes, que considera a variância total e determina fatores que contêm pequenas proporções de variância única e variância de erro. Nesse caso, as unidades devem ser inseridas na diagonal da matriz, assim como as comunalidades, que são estimativas da variância compartilhada entre as variáveis. Analisar qual o método de extração dos dados exige alguns critérios. Escolhe-se a análise de componentes quando a preocupação é a previsão ou o número mínimo de fatores necessários para explicar a parte máxima da variância, e quando as variâncias do erro e específica representam uma proporção pequena da variância total. Já se opta pelos fatores comuns, quando busca-se identificar as dimensões latentes representadas nas variáveis originais e se quer eliminar a variância específica e de erro. Geralmente, a análise de componentes é mais utilizada, pois existem alguns problemas na análise de fatores comuns, como a indeterminância fatorial e o cálculo de comunalidades estimadas. Portanto, a escolha do método sempre segue dois critérios: o objetivo da análise fatorial e o conhecimento prévio sobre a variância. Aqui, falaremos sobre quais são os critérios para o número de fatores a extrair. Deve ser feito segundo o critério de melhor combinação linear de variáveis. O primeiro fator pode ser visto como o melhor resumo de relações lineares exibidas nos dados. O segundo fator, segundo a melhor combinação linear, sujeita à restrição de que é ortogonal ao primeiro fator. A decisão de quantos fatores envolve combinação conceitual com evidência empírica. Quantos fatores podem ser sustentados no meu estudo? Portanto, critérios para isso são, então, o critério de raiz latente, critério a priori, critério de percentagem de variância e critério do teste Scree. No momento da interpretação dos fatores em uma análise fatorial exploratória, é fundamental, então, termos uma boa conceituação, que pode ser decorrente de pesquisas anteriores, de paradigmas teóricos ou de princípios comumente aceitos para encontrar, fatores que sejam relevantes. No processo, então, de interpretação dos fatores,
para se tomar uma decisão, então, 3 momentos são importantes. No primeiro momento, a gente vai ter aí a estimativa da matriz fatorial. Nesse primeiro momento, uma matriz não rotacionada, em que se olha para a carga fatorial. Entende-se como carga fatorial, então, aquela correlação entre a variável e o fator. Cargas maiores, elas representam variáveis que são representativas do fator, e as cargas são um meio de interpretar o papel que cada variável tem na definição de cada fator. Posteriormente, ocorre então a rotação dos fatores. Entende-se como rotação um meio de simplificação de dados para encontrar uma solução que seja mais simples e teoricamente significativa. E no momento posterior nós vamos ter a interpretação e, se necessário, a reespecificação dos fatores, a partir da avaliação das cargas fatoriais rotacionadas para cada variável. É fundamental a gente entender, então, que o processo de rotação ele vai ser necessário para que se ocorra a interpretação de fatores, em que os eixos eles são rotacionados para poder alcançar uma outra posição, cujo objetivo é atingir um padrão fatorial mais simples e teoricamente mais significativo, com finalidade de determinar o papel da mesma e da sua contribuição na determinação da estrutura fatorial. E em decorrência dessa rotação, pode ocorrer de tomadas de decisões sobre a reespecificação dos fatores, serem necessárias. Quanto ao método rotacional, ele vai então simplificar linhas e colunas para poder facilitar a interpretação, e existem 2 grandes modelos, que é o ortogonal e o oblíquo. No modelo ortogonal, a gente vai ter os eixos mantidos a 90 graus e utiliza-se 3 abordagens fundamentais, assim, Quartimax, Varimax e Equimax. No modelo ortogonal, o objetivo é o uso para quando o foco está na redução de dados a um menor número de variável, conjunto de medidas não correlacionadas, diferentemente da oblíqua, que ela é mais flexível, e o objetivo é quando se quer obter diferentes fatores ou construtos teóricos relevantes. Mas, por padrão, os programas estatísticos eles oferecem o modelo ortogonal Varimax. Outro ponto importante, então, no momento da significação dos fatores é olhar para as cargas fatoriais, Entende-se, então, como carga fatorial a correlação da variável e o fator. Quando essa carga fatorial é elevada ao quadrado, nós vamos ter aí uma quantia da variável total explicada por esse fator. Então, por exemplo, uma carga de 0,30, nós vamos ter 30% de variância explicada. Um bom indicador é aquele que está acima de 0,70 para explicar 50% da variância de uma variável. Então, é necessário ter uma medida de significação prática, em que de 0 a 30, 0,40 é minimamente aceitável, e maior do que 50 nós já temos aí um indicador de significância prática. E também é tomar decisões baseadas na significação estatística, quando a carga ela vai estar indicando então a correlação entre uma variável original e seu fator, e é fundamental aqui compreender a necessidade de ajustar o número de variável que está diretamente ligada a essa carga. Assim, no processo então de interpretação de uma matriz fatorial, nós vamos ter 5 pontos importantes. Examinar as cargas fatoriais, identificar as cargas mais altas, que são indicadores da melhor estrutura. Posteriormente, avaliar a comunalidade, que indica uma quantidade de variância que é explicada pela solução fatorial para cada variável. Quando é menor do que 0,50, não tem uma explicação suficiente, portanto, precisa ser maior do que 0,50 para ficar na análise. E, posteriormente, reespecificar o modelo. Se for necessário, pode-se eliminar variável, mudar o método de rotação, aumentar ou diminuir fatores. Por fim, rotula-se os fatores para poder construir o significado para essa carga fatorial. Passado, então, a tomada de decisão quanto à interpretação da matriz fatorial, o próximo estágio é o estágio correspondente à validação dessa análise fatorial. Nesse estágio, nós vamos buscar, então, o grau de generalidade dos resultados para a população e a influência de cada caso sobre os resultados gerais, eles vão ser considerados. A validação de uma análise fatorial, então ela vai assegurar a estabilidade dos resultados do modelo fatorial, e ela vai ser altamente dependente então do tamanho da amostra, do número de casos e de variáveis. Posto então
esses fatores necessários a uma interpretação e a importância da validação dessa análise fatorial, vamos rodar uma análise. Nós utilizamos um banco de dados obtido a partir da aplicação de uma escala curta de personalidade baseada no modelo de 5 fatores do Big Five. Cada fator apresenta 5 itens, totalizando 25 itens no questionário. O nosso banco, como a gente pode ver a partir do momento que a gente puxa ele para o Factor, foi composto por 590 participantes e tem um número total de variáveis, que seriam os itens do questionário, de 25. Nós utilizamos o método de extração de fatores por análise paralela e nesse primeiro slide a gente consegue ver uma das primeiras saídas, que mostra as estatísticas descritivas, com a variável, a média, o intervalo de confiança, a variância, a kurtose e a assimetria por item. Se nós dermos uma olhada nessa tabela especificamente, a gente consegue ver de modo geral para o instrumento aplicado, tanto a kurtose quanto a assimetria. Quanto à assimetria, os resultados estão ok, mas a gente já sabia de antemão que a kurtose daria significativa devido ao fato dos nossos dados não seguirem uma distribuição normal. Por isso mesmo, pensando nesse fato e por ser uma escala Likert, nós escolhemos a matriz policórica para fazer a análise fatorial exploratória. Dessa forma, como a gente pode ver na tabela de adequação da matriz de correlação policórica, a estatística de Bartlett nos mostra que essa é uma matriz fatorável e o índice de Kaiser-Meyer-Oken, o KMO, também apresentou um valor favorável para a aplicação de uma análise fatorial exploratória. Essa é a nossa tabela de correlação, demonstrando o nível de correlação entre os fatores do instrumento, o que é bastante favorável, pois eles apresentam índices de correlação que sustentam a aplicação de uma análise fatorial exploratória, visto que eles não são muito baixos, existe a correlação, mas ao mesmo tempo não é uma correlação a ponto de ser uma matriz identidade. Essa tabela nos mostra a proporção cumulativa de variância explicada com base nos eigenvalues, e a gente consegue ver por aqui que esse modelo fornece um modelo de 5 fatores, explicando 59,7% da variância. O que realmente utilizaremos para o número de fatores é a análise paralela, que gera as matrizes e gera pontos de corte a partir dos nossos bancos de dados, com base na variância explicada de cada um dos fatores, que mostra que o número de fatores a ser retido é 5. Nessa tabela, nós podemos observar as cargas fatoriais, agrupando cada item em um dos fatores, e também a comunalidade. Lembrando que a comunalidade diz o quanto de variância o fator explica do item. Quanto maior a carga fatorial, mais variância o fator está explicando daquele item. Nessa tabela nós conseguimos ver então todas as cargas fatoriais por cada um dos fatores, lembrando que consideram-se as cargas acima de 0,32. Nessa aqui, as abaixo de 0,32 foram excluídas para fins didáticos, embora saiba-se que para reportar os resultados em trabalhos científicos, o ideal é se utilizar a tabela que demonstra todas as cargas fatoriais. Dessa forma, nós reportaríamos o método utilizado e os resultados obtidos da seguinte forma. Foi realizada uma análise fatorial exploratória com o objetivo de avaliar a estrutura fatorial da escala Marcadores Reduzidos de Personalidade. A análise foi implementada utilizando uma matriz policórica e método de extração Robust Diagonally Weighted Least Squares, RDAWLS. A decisão sobre o número de fatores a ser retido foi realizada por meio da técnica da análise paralela com permutação aleatória dos dados observados, e a rotação utilizada foi a Robust Pruning. Os testes de esfericidade de Bartlett e KMO sugeriram a interpretabilidade da matriz de correlação dos itens. A análise paralela sugeriu 5 fatores como sendo os mais representativos para os dados. Os itens apresentaram cargas fatoriais adequadas, com cargas fatoriais elevadas em seus respectivos fatores. Apenas 2 itens tiveram padrão de cargas cruzadas, itens com cargas fatoriais acima de 30 e mais de um fator, a saber, item 12 e item 23.